Cumprimentando o doutor Márcio de Carvalho, já está aqui sentadinho, bonitinho, para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões que o homem gosta de esconder, não é, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Adoro esconder. Falar que é bom nada, né? Não, porque ele vai estar se diminuindo. É isso, ele se sente diminuído ou envergonhado? Porque para contar as proezas das falhas... Inseguro, né? Ele Inseguro? se sente inseguro, ele tem medo, né? Você conversa com os pacientes frequentemente. Hoje mesmo um paciente fala, ó, um amigo meu, você está indo para onde? Eu vou indo falar com o urologista. Mas o que você vai fazer lá? Está com um problema? Não, é outro problema. Lá eu estou indo tomar um remédio para ver se segura um pouco que eu estou demais. Você veja, são exemplos sempre diários que nós temos. Né? A vantagem. São exemplos diários que nós temos desse tabu, né? Desse medo de discutir problemas quando interferem na vida sexual, né? E é tão engraçado, a gente costuma quebrar o outro quando a gente admite as nossas verdades, no caso, as nossas falhas, não é? Quando você fala, não, eu estou indo no urologista porque eu não estou legal, pronto. Um quebra o outro, não é mais fácil? Não seria mais fácil? Está demonstrando que ele está tomando uma atitude, né? Eu acho que o homem tem que pensar dessa forma, eu estou tomando uma atitude para resolver o problema. Agora, vamos conversar com esse homem que está em casa e que de repente esteja com problema. O que, na verdade, ou quais seriam as causas que levam o homem, por exemplo, a perder o desejo? De repente, do nada, não estou com vontade, estou sem apetite sexual. O que faz isso acontecer? Cristina, olha, a gente pode dizer que se a gente falar de problemas físicos mesmo, olha, o que está com algum problema que possa interferir com o organismo, problemas hormonais estão diretamente ligados com o desejo, mas não é só isso, entendeu? O estresse, o dia a dia, parceira, medicamentos, tristeza, depressão também fazem baixar o desejo. Cabe ao profissional saber distinguir isso, né? Eliminar as causas possíveis físicas, né? No caso, por exemplo, uma alteração hormonal que possa estar interferindo com a vontade, com o desejo, com a libido, né? E não adianta, né? Se não tiver vontade, não tem azulzinho que resolva, pode tomar um caminhão que não vai. Não é bem assim, Cristina, a pessoa pode ter, as pessoas sem desejo, ele fala, doutor, eu até tenho relação, eu consigo ter a relação, consigo ter penetração normal, mas eu não tenho vontade. Se eu ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem relação, não me importa, eu só vou para cumprir a minha obrigação. Por isso que a minha mulher às vezes me chama e eu vou só para cumprir o horário. Pegar o cartão. Exatamente. E isso tem a ver também com a questão de idade? Vai chegando mais idade, o homem vai perdendo um pouquinho, assim como a mulher naturalmente, ou não? Esse é um tabu, Cristina. Tabu. Não existe idade para ter algum tipo de problema, entendeu? Então a pessoa pode ter lá 20 e poucos anos e estar com problema, como ele pode ter 80 anos e estar com problema. Mas tem pessoas de 80 anos, de 70 anos, que têm vida sexual normal. Se acontece alguma coisa, é independente da idade. A idade, é lógico, com a idade, as situações vão se alterando, ele não tem aquela mesma firmeza, mas ele está satisfeito. Eu tenho pessoas com 70 anos que estão satisfeitas com a vida sexual. Mas quando começa a ter, independente da idade, se ele tem 30, 40, 50 ou 60, alguma coisa está errada, é passível que o médico tenha uma função de poder descobrir o que está acontecendo e reverter, ou fazer com que ele tenha uma vida sexual tranquila, saudável, né? É uma responsabilidade, né? A mulher sem vontade, ela não demonstra, né? Ela não é perceptível. O homem não, o homem sem vontade. A missão. Hã? O homem tem que cumprir a missão. Tem que Se ele cumprir. chega lá e ele não consegue, a mulher vai ver, você não está conseguindo, o que está acontecendo? Eu não estou sendo atrativa com você? Você está se atraindo por outra pessoa? Então começa a ver essas dúvidas. No começo a mulher perdoa, ela segura, né? Mas com o passar do tempo ela começa a ver uma desconfiança. E essa desconfiança, cada vez o homem fica mais pressionado e tende a se libertar, ou seja, não querer ficar perto da mulher, fugir do relacionamento, né? Chega mais tarde em casa, vai dormir mais tarde, espera a mulher dormir, ou seja, são artimanhas para tentar fugir do encontro sexual. E tem aquele probleminha também assim, alguns homens relatam o seguinte, que começa a ter uma ereção, tem a vontade, a coisa está quase pegando fogo ali, quase na hora de marcar o gol, aí o negócio não dá conta, ele desfalece. Esse é um problema que você tem visto que é comum no consultório, como é que se trata isso? Cristina, olha, é bem comum isso. A gente chama assim uma dificuldade do homem manter a ereção. Ou seja, ele até tem capacidade de ter uma ereção, até boa no princípio, mas começa gradativamente a perder a rigidez, ou seja,
a firmeza do pênis começa a cada vez mais, que se vai durando a relação, ele vai perdendo isso. Isso está muito relacionado com problemas, vamos dizer assim, emocionais, tá? Tem muitos problemas emocionais, quando bate alguma insegurança, ele pode perder a ereção, mas também existem problemas físicos e graves disso. Por exemplo, existe uma situação em que o músculo não consegue segurar o sangue. O pênis precisa de sangue, ele precisa ter um músculo que seja rígido o suficiente, que atue bem, para segurar esse sangue lá. Se esse músculo está sendo, vamos dizer assim, frouxo, ou não está conseguindo segurar, o sangue começa a escapar. Tinha um termo antigo que a gente chamava fuga venosa, ou seja, ele enche de sangue pela artéria, mas não é contido, né? As veias não são comprimidas pelo músculo, que não tem força suficiente. Ou seja, o médico vai ver as condições, como é que está esse paciente, se ele tem algum tipo de doença, o diabetes é muito frequente causar isso, aquelas curvaturas no pênis, a doença de Peyronie causa isso, né? A gente chama de disfunção veno-oclusiva, não consegue segurar o sangue. O médico tem que interpretar, ele tem que avaliar esse paciente, afastar as causas emocionais e investigar as possíveis causas físicas, né, que estão trazendo esse problema mecânico no pênis. A libido você falou que não tem muito a ver com a idade. E com relação à ejaculação precoce, aí conta a idade ou não? Olha, Cristina, a ejaculação precoce pode acontecer em qualquer idade. É mais frequente no jovem, né? Naquela ansiedade, muito relacionado com a ansiedade. Mas eu tenho, e todo mundo que lida com a área de medicina sexual sabe, que não tem idade para isso. Tem homens de 60, de 65, 70 anos que não conseguem ter controle. A partir do momento que ele não tem controle, vamos dizer assim, é uma situação muito incômoda para ele, porque ele não consegue ter o prazer suficiente, né? O prazer dele é abreviado, né? E isso, com certeza, Cristina, vai comprometer diretamente a parceira, né? Mas essa ejaculação precoce tem a ver com algum outro problema futuro? Quer dizer, ele está deixando a coisa acontecer mais rápida por medo dessa ereção não permanecer tão rígida? Acontece, veja, uma coisa pode estar associada, ele pode ter, por exemplo, uma ereção que não esteja muito firme, então ele quer ejacular rápido, entendeu? Para não perder a ereção. Então ele começa a ter as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos que saber interpretar muito bem isso e tratar a causa principal. Às vezes, tratando a causa principal, a causa secundária também se resolve. Então acontece muito isso. E a ejaculação precoce também pode fazer com que ele perca a ereção. Ele nem tem uma ereção plena e já está ejaculando. Às vezes ele nem sente que tem um prazer ou uma ereção plena, né? Isso vai comprometer o relacionamento, né? O relacionamento do casal. Ejaculação precoce ou qualquer problema sexual é um problema do casal, costumo dizer isso. Em média, hoje, você tem tido seus atendimentos no consultório, doutor, quanto tempo leva um homem para procurar ajuda de um urologista, sofrendo ali sozinho, tentando esconder debaixo do lençol, né? Fugindo da relação, enfim, em média? É terrível. Veja bem, mudou. Antigamente, trabalhos têm mostrado que demorava até 4 anos para ele começar a procurar. Meu Deus. No nosso consultório, a gente está vendo isso no nosso dia a dia, né? A gente pode ter uma ideia prática, assim, o homem está demorando 1 a 2 anos para procurar ajuda. Ainda demora bastante. Ainda. Eu falei, é um sofrimento desnecessário. A pessoa fica Dele sofrendo, né? Ele fica sofrendo porque ele acha que isso vai resolver espontaneamente, vai passar, ou que ele vai tomar um remedinho, um Pramil, um remédio que o amigo indicou, alguma coisa que ele viu, um tratamento, vamos dizer assim, superficial, e que todo mundo sabe que um dia chega uma hora que não vai funcionar. É bem comum. Quando não funciona, aí sim ele vai procurar o médico. Quando ele viu que testou tudo, não está resolvendo espontaneamente, usou medicamento, funcionou por um tempo. Nossa, o começo é uma beleza, doutor. Mas depois, volta tudo o problema, aí sim a gente vai ter que investigar para saber tratar a causa, poder traçar uma estratégia de tratamento. O tratamento tem que ter começo, meio e fim. É importante que o médico converse com o paciente e explique bem a situação, né? E o grande medo é que os homens pensam que ficarão dependentes para o resto da vida, e não é essa a história, né, no tratamento dessas questões. Agora, me ocorreu aqui, afinal de contas, com tanta pesquisa, com tanta evolução, já tem alguma coisa que aumente a libido? Cristina, como nós estávamos conversando, né? A libido depende de condições, entendeu? Por exemplo, falando da libido da mulher, a libido da mulher depende muito da condição emocional. Do homem todo, não tem pessoa que perca o desejo que não tenha uma influência do emocional, sempre existe. Mas a libido pode estar relacionado com um problema físico. Pode ser, como nós falamos anteriormente, problemas hormonais.
Pesquisamos e achamos se é o problema hormonal. Se for o problema hormonal, possivelmente ele vai melhorar. Se não melhorou, não era só problema hormonal. Ou seja, tem outra causa por trás, né? Geralmente algum problema emocional, uma ansiedade, aconteceu alguma coisa, perdeu o emprego, parceira, isso é muito comum. Tá em conflito com a parceira, perde o desejo. Está em conflito com ele mesmo, perde o desejo. Perde o desejo. Agora, para que tipo de problema é usado? Eu ouvi falar no tratamento de choque. E como é que ele funciona? Como é que é feito isso? O choque, a aplicação de choque no pênis, gente, deu arrepio até aqui já. Imagina o homem que está assistindo. Bom, a gente tem que tomar cuidado quando fala nisso de choque, né? É um tratamento novo, isso faz já uns 3 anos, né? Existem as ondas de choque, por exemplo, existem ondas de choque de baixa intensidade, de grande intensidade é para tratar cálculo, de média intensidade é para tratar problemas ortopédicos, e de baixa intensidade é para colocar no pênis, não sente dor nenhuma. Ele tende, por exemplo, tem uma indicação, é aqueles casos em que tem um problema circulatório, vascular grave. E alerta, não é para todo mundo, certo? Ainda é um tratamento experimental. Então, veja bem, tomem cuidado com isso, né? Não é um tratamento para todo mundo. Nos Estados Unidos ainda não está sendo aprovado. A Europa ainda está começando um pouco mais. Mas já tem gente fazendo, mesmo que seja Existe, mas experimental? veja bem, nós temos que ter assim, um respaldo da literatura maior, robusto, para que a gente possa aplicar nos nossos pacientes. Eu penso dessa forma. A ciência ela pode mudar, então a cautela é muito importante. Nessa área também, porque isso prolifera muita gente interessada mais no fator financeiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair em armadilhas. Um tratamento novo, vamos esperar se isso realmente vai dar certo. Vamos esperar trabalhos que estão vindo, trabalhos que têm uma literatura mais robusta em relação a esse método. Ainda é considerado experimental. Então não se encaixa para todo mundo, tem que ter uma indicação muito restrita. Então, se for bom, ótimo, nós vamos usar, não temos nada contra tratamentos inovadores, mas vamos ter cautela para não trazer um problema maior ou trazer um desperdício de tempo e de dinheiro para o paciente, né? Eu acho que o caminho é esse, né? É esperar um pouco mais, Cristina. Muito bem, este é o Dr. Márcio de Carvalho. A nossa conversa aqui sempre é muito gostosa, muito tranquila, para você administrar qualquer que seja o seu problema de ordem sexual, não é? De forma tranquila também, não se sentir sozinho, não se sentir envergonhado, inseguro. Pega a parceira, porque você não vai conseguir falar tudo, né? O homem esconde, geralmente ele quer se prevalecer. Isso você vê lá constantemente. Quando a mulher está na consulta junto, é mais verdadeiro o papo, né? É uma maravilha, é uma maravilha. Né? A mulher sempre ajuda, né? Porque a mulher sempre orienta mais, ela é mais verdadeira, ela coloca a situação, faz pressão no homem. É muito importante a presença da mulher. Tá certo. Obrigada, doutor Márcio de Carvalho, nosso urologista, hoje no bate-papo gostosinho aqui no programa.